Fala, nono ano, Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês, exatamente. Desta vez, Teorema de Pitágoras, parte 2. Primeira aula de Pitágoras, a gente teve a presença do professor Mardoc, falando a parte teórica, de como surgiu aí a parte de Pitágoras, quem foi ele, como é que ele fazia para poder construir as informações aí necessárias para o triângulo retângulo. Foi aula massa, né? Só que nesta aula a gente vai fazer alguns cálculos envolvendo essa parte de Pitágoras. Isso aí. A gente vai desenvolver aí bem esse conteúdo, fazendo alguns cálculos, como foi esse teorema, para desenvolver direitinho. Isso com a ajuda de Maria Helena, lógico, fazendo aquela aula show de bola e fazendo com que outras pessoas consigam estar aí bem pertinho aí do conteúdo de geometria hoje, que vai ser a parte de Pitágoras, né? Então, a nossa querida amiguinha aqui, ó, Helena, show de bola, dando aquele show. Também vai estar a presença de Marta Lopes, já ela vai... Olha aí, ó. Eita, apareceu. Olha aí, ela vai estar falando com vocês aí a respeito do conteúdo também, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo de Teorema de Pitágoras. Fica ligadinho porque é um assunto que o nono ano é muito presente, tá bom? Precisa muito desse conteúdo e quando você for do primeiro ano de ensino médio, vai precisar bastante aí desse assunto, com toda a certeza. Então, fica ligadinho porque isso aí é muito importante aí, tanto para a sua escola ou você que pretende fazer uma escola técnica, pretende fazer uma avaliação agora no final do ano, você vai conseguir aí desenvolver numa boa, sem problema nenhum. Então, Pitágoras é o cara que pensou bastante a respeito de algumas coisas. Primeiro ele falou do triângulo retângulo, né? Ele pensou aí que existia um triângulo que tivesse 90 graus, para começar tudo direitinho. Separa aí tua caneta, lápis, borracha, e aí deixa tudo organizadinho para anotar tudo direitinho pra gente, tá bom? A gente vai ter aí, ó, a presença dessa aula na TV, né? Essa TV aí, Nova Nordeste, que está presente aí com você assistindo nesse momento. Também você pode assistir pelo aplicativo Educa Recife, e se você ainda não tem esse aplicativo, não tem problema, para um pouquinho, pega a câmera do teu celular nesse momento, e aí você vai apresentar a câmera aqui, ó, nesse QR Code, e você vai conseguir baixar esse aplicativo, e vai ter a comunicação direta com o Ricardinho e com a professora Marta, nesse momento, para tirar suas dúvidas, então vai ser bem interessante estar com você aí. Tá bom? Também pode acessar aí pelo computador o Educa Recife, sem problema nenhum, colocando sua matrícula, sua senha, e você consegue, você que é da rede da Prefeitura do Recife, você consegue falar com o Ricardinho numa boa, sem problema algum. E aí, esse aplicativo tem uma playlist lá, cheio de conteúdo, cheio de assuntos, tanto de matemática quanto de outros assuntos, de outras séries também, e aí você pode ter acesso tranquilo aí, sem problema nenhum. A professora Marta é aquela que está no chat hoje, é aquela professora que vai conversar com você aí no chat. Não é isso, professora? Isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, coleguinhas do nono ano. Estou aqui aguardando a participação de vocês. Quem não quiser se identificar, coloca assim a pergunta, ou então a sugestão, e bota, não fale meu nome, que tem sempre os coleguinhas que são mais acanhadinhos, né? Vamos participar. Hoje é show de bola com o professor Ricardinho Matemática! Galera, vamos embora! Eu gosto da minha intérprete que ela faz também! Vamos embora, ó. Depois ela me pega lá. Ricardinho, meu Deus! Tem o canal do YouTube, gente, que esse canal do YouTube também tem acesso aí com o Ricardinho, porque você pode estar nos comentários lá, Ricardinho, ó, esse tópico aqui tu pode abordar, não entendi essa parte, eu vou lhe explicar também. Você que não é da rede, quer também ter acesso aí a conversar com o Ricardinho, você pode conversar aí nos comentários. E o YouTube tem uma playlist também completíssima, o canal Educa Recife, você consegue aí falar com o Ricardinho, assistir esse vídeo e outros vídeos também, lá tá bem completinho, desde o primeiro ao nono ano, tem travessia, tem EJA, tem para você que é do nono ano, tem a Onda Tech, que é conteúdos específicos para a prova da escola técnica, então é massa, esse canal aí é top, pode se inscrever lá, dar aquele like, ó, eita, show de bola! E aí você vai ativar o sininho das notificações para você receber as informações necessárias a respeito desse conteúdo. Toda vez que lançar lá um vídeo, você já vai saber numa boa, sem problema nenhum. Vê. E falando um pouquinho de Pitágoras, vocês sabem que Pitágoras começou sempre lá na pirâmide e formava um triângulo retângulo que nem a gente falou na aula anterior, junto com Mardoc.
E esse triângulo retângulo tem que formar 90 graus. Ele tem uns elementos que alguns lados. E esses lados têm nomes. Que nomes são esses, Ricardinho? Eu tenho cateto, eu tenho hipotenusa, mas o que é cateto, o que é hipotenusa, Ricardinho? Cateto é o lado do triângulo que não é o maior lado, tá bom? Então é os lados, o adjacente ou o que forma a altura, o que fica em pezinho. Aí a gente chama de altura, o cateto chamado altura, e o que está deitadinho a gente chama de o cateto adjacente. E o que está assim, inclinado e é o maior lado oposto a 90 graus, você sabe que é chamado de hipotenusa, tá bom? Lembra disso. Essa hipotenusa, você vai se destacar sempre quando você olhar para o ângulo 90 graus, o que está em frente a ele, você chama ele de hipotenusa, como está na tela aí, como você está observando. A altura é aquela que também você está vendo 90 graus, ele está em pé em relação a ele, aí a gente chama isso de altura. É isso aí. Aí você veja, tem a altura com esse formato de triângulo, com aquele anterior que eu coloquei, vou até voltar para você observar. Tem nesse formato aqui, tem nesse outro que está aparecendo na tela de vocês, tá vendo? Pode ser altura em qualquer formato, desde que forme 90 graus e fique em pezinho, a gente chama isso de altura. Tem também, a gente pode observar, esse tipo de triângulo azulzinho aí que está aparecendo, ele também tem um formato de 90 graus. Ricardinho, tem 90 graus aí? Tem, lá em cima, ele tem um formato de 90 graus, para vocês observarem. Tem, nesse triângulo que era azul, eu tirei a cor dele, observa que lá em cima tem um formato quadradinho que é 90 graus, e embaixo é a hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo específico, tá bom? E aí você entende que essa altura, quando é essa figura, ou você vai girar ele ou vai formar uma reta aí desde 90 graus em si. E aí tem o teorema em si, que é chamado Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ricardinho, o que é hipotenusa? É aquele lado que é oposto a 90 graus, que nesse caso é a letra A. A letra A ao quadrado é igual à letra B ao quadrado, que é um dos catetos, mais a letra C ao quadrado, que é o outro cateto. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Você deve ter aprendido assim na sua escola. Lembra disso? Bom, também tem esse formato aí que a gente pode montar, ó. Eu boto as letras maiúsculas como sendo vértice. Vértice é o encontro dos segmentos de reta. E tem as letras minúsculas, que é o oposto à maiúscula, e a gente bota, ó, por exemplo, tem um azão. Aí é oposto a ele, tem um azinho. Tá vendo? Tem o Bzão, o oposto tem um Bzinho. Tem um Czão, o oposto tem um Czinho. E aí o Pitágoras é esses ladozinhos em si, ó. A ao quadrado mais, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, do mesmo jeito que o outro, sem problema nenhum. Tá bom? E aí eu posso pensar também que tem um exemplo com números para a gente descobrir. Por exemplo, tem um triângulo retângulo que tem 3, 4 e tem x. Aí eu pergunto, quem é x? Como é o valor de x? Aí a primeira coisa que você vai fazer é identificar quem é a hipotenusa, porque começa com ela. A hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa aí é oposta a 90 graus, é o x. X ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que é 3 ao quadrado, igual a mais 4 ao quadrado. Então, a hipotenusa vem primeiro. Independente se ela for x ou não, começa com a hipotenusa. Então, é x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembra disso? Só que quem é 3 ao quadrado, Ricardinho? É 3 vezes 3, que é igual a 9. E 4 ao quadrado? 4 vezes 4 são igual a 16. Ó, 4 vezes 4, 16. Aí você soma o 9 com o 16, que isso vai dar 25. Aí qual o número que é ao quadrado vai dar 25? Observa aí aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, então observando bem aqui, que o número que é ao quadrado vai dar 25, e isso vai dar o número 5. Mas a gente pode também extrair a raiz quadrada do 25, que é mais ou menos 5. Ricardinho, por que mais ou menos 5? Não é só 5. Porque o conceito de raiz quadrada é um número vezes ele mesmo para dar o valor da raiz. Então, 5 vezes 5 dá 25, mas também menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Observa aqui, ambos dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 pode ser 5 ou menos 5. Mas como o problema se trata de geometria, não existe medida geométrica negativa. Então, você desconsidera o menos 5 e o gabarito passa a ser apenas 5. Então, esse lado aí maior é chamado de 5. Inclusive, eu botei ele como primeiro exemplo,
porque ele é chamado triângulo pitagórico. É o triângulo, sempre que você tiver um lado 3, o outro 4, automaticamente o outro é 5. Se tiver um 5, o outro 4, o outro é 3. Se tiver um 3, o outro 5, o outro é 4. É 3, 4, 5 sempre a relação do triângulo pitagórico. Professora Marta, e aí até agora, vamos ver aí como está desenvolvendo esse conteúdo inicial, que ainda daqui a pouco a gente vai ver problemas envolvendo isso no dia a dia, como é que cai essa parte. E aí esse conteúdo, Marta? Esse conteúdo é bastante interessante, inclusive a gente encontra aplicações do Teorema de Pitágoras para quem constrói imóveis, para o marceneiro, também utiliza o Teorema de Pitágoras, como também quem trabalha com topografia e engenharia, para cálculo de distância e de área. É bastante interessante esse assunto. Falando nisso, professora Marta, que ela tem muita propriedade falando nesse tópico, que ela já está falando essa parte. Gente, vocês já ouviram falar num aparelho chamado teodolito? Pesquisa um pouquinho em casa aí, teodolito, você vai ver lá. Você já viram quando está fazendo lá a 232, fazendo alguma pista, algo, eles sempre fazem um prédio né, em específico, em algum lugar, que eles vão aterrar, vocês observam que aquela maquinazinha ele vai ver a medição para ficar bem plana aí a terra, para começar a construção. E aqueles ângulos que a gente vai aprender lá na frente de trigonometria, a gente vai ver que tem lá ângulo de 30, 45, 60. Vocês vão observar que vai usar também o teodolito, assim como em Pitágoras, para fazer a parte lá, como vai ficar bem plana a figura. Então, pesquise um pouquinho, que é a aplicação geométrica desse conteúdo, né? Então, a professora Marta já falou aí, fica ligadinho que a matemática está em todo canto, hein? Então, observa bem, a gente vai para um próximo exemplo, ó. Esse daí, deixa eu voltar um pouquinho. Diz assim, a figura mostra um edifício, eu acabei de falar aí de construção, né? Que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base. Então a escada está lá, da escada até o prédio tem 8 metros de distância. Tá bom? Lembra disso. E aí, o comprimento dessa escada é quanto? O comprimento da escada a gente não sabe, né, por enquanto, mas a gente vai descobrir através do cálculo matemático, sabendo que a altura do prédio é 15. Então, eu tenho um triângulo retângulo, observe, que um lado é 15, que é a altura, o outro lado é 8, e eu quero saber qual é o comprimento dessa escada. E aí, como eu não sei, a gente chama ela de x, o valor de x, né? Então, x, 8 e 15. Então, observe que fica x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ricardinho, é nessa ordem mesmo? É, porque começa com a hipotenusa. Então, começa com x, ó, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E aí eu faço o cálculo de 8 ao quadrado. E vamos revisar um pouquinho? 8 ao quadrado é você saber potência, né? 8 vezes 8. E 15 ao quadrado também é uma potência, 15 vezes 15. Então, a gente vai ter assim, que x ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E 15 vezes 15, 225. De novo, ó, 8 ao quadrado, 64. E 15 vezes 15, 225. Aí eu vou somar 64 com 25, isso vai dar 289. Aí você vai ter que x ao quadrado é igual a 289. E aí eu vou extrair a raiz quadrada de 289, ou você pode pensar, o número que vezes ele mesmo dá 289. Esse número é 17. Observa que vai tirar aí a raiz quadrada de 289, que é igual a 17. Então, 17 é a medida que você precisa ter, no mínimo, dessa escada aí, para poder você colocar do prédio, da altura do prédio máxima, até o chão. Porque se você tiver uma medida menor, não vai chegar lá no topo. Então, a importância da matemática quando você for fazer esse tipo de material, tá bom? Então, fica ligadinho que é assim que a gente está vendo a utilização da matemática no nosso cotidiano. Já vimos 2 exemplos, um do triângulo pitagórico e a outra da construção civil, ou quando vai usar uma escada no dia a dia, você já observa que tem que saber essa medida e pode usar aí através do Teorema de Pitágoras. Você nunca pensou nisso, né? Mas o Pitágoras, ele é envolvido em quase tudo aí no nosso dia a dia. Na sua casa aí, nesse momento, observe bem que você tem uma porta, você tem uma mesa, uma cadeira, e ambos você pode formar 90 graus o triângulo e pode calcular as distâncias que tem inclinação, que é chamada da hipotenusa, tá bom? Lembra disso. E a gente vai para mais um exemplo, do cotidiano de novo. Presta atenção aí, ó. Durante um incêndio, ai meu Deus, no edifício de apartamento, bombeiro!
Os bombeiros utilizaram uma escada Magirus de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, então perceba que tem 1 metro da escada, porque é a altura de onde está o carro, né? 1 metro de altura. Então, a partir de 1 metro em diante, colocou lá a escada. Sobre o caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então, do caminhão até o prédio, 6 metros. E a escada lá específica tem 10 metros a escada. Eu quero saber a altura desse prédio. Ou da onde a escada está até embaixo. Como é que vai ficar lá? Até o chão. Primeira coisa, a gente vai fazer calcular, a gente vai vir aqui, ó, essa distância daqui para cá, ó, vai calcular isso aqui, ó, primeira coisa, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou somar com 1 metro, que é a distância da altura aqui, ó, daqui para cá é 1 metro, que é da escada para cima. Eu vou calcular daqui para cá, depois eu somo 1 metro. É importante a gente ver que tem situações, problemas diferentes, que a gente pode fazer a aplicabilidade do conteúdo. Veja, eu estou falando agora de bombeiro. Eita! A gente está vendo isso aí, né? Vamos pensar aí. Então, eu tenho que chamar essa altura aqui que eu quero descobrir de x, que eu não sei a medida. E vou botar o valor aqui que ele disse, que era 6, e aqui vai ser o 10, que vai ser o que ele falou da escada. Então, vamos colocar os valores aí específicos. E aí, importante ele dizer que utilizou 10 metros, né, destaque aqui, e 6 metros. Sempre que você puder destacar no seu texto, isso é importante para na hora de você saber abordar direitinho aí o conteúdo, tá bom? São os dados da questão. Então, botou x como sendo a altura, botou 6 aí, a distância do carro do bombeiro até, né, o prédio, e a escada tem 10. E aí você vê que tem um triângulo retângulo, ou seja, pode usar o teorema de Pitágoras. Mas quem é a hipotenusa aí? Não é x, hein? Não é x. A hipotenusa aí vai ser o maior lado do triângulo ou oposto a 90 graus. Neste caso, a hipotenusa é 10. Então, não começa com o número x, começa com 10, tá bom? Lembra disso. Vai se ligar nisso aí, para poder não ter problema, tá bom? Então, vou começar com 10. Então, vai ser 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Sempre começa com a hipotenusa. Ricardinho, quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Ricardinho, quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Então, a gente vai substituir o 10 ao quadrado por 100 e o 6 ao quadrado por 36. Então, vai ficar, ó, 10 vezes 10, 100, 6 vezes 6, 36. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aí. Mas lembrando, posso inverter para colocar o x no primeiro membro. Então, se eu inverter, eu vou ter que x ao quadrado mais 36 organizadinho é igual a 100. Então, passo o 36 para o outro lado negativo, está positivo, passa negativo, vai ficar letra de um lado e número do outro. Então, é 100 menos 36, isso vai dar 64. Ricardinho, qual o número que é multiplicado por ele mesmo dá 64? Na tabuada. Você aí, que número é esse? Isso, você disse número 8, né? Você é fera demais, você é top das galáxias. Até a minha produtora disse 8 ali, ela é fera demais. Ó, show de bola. Ó, vai colocar aqui, ó, que x ao quadrado é igual a 64, ou seja, a raiz quadrada de 64, que é igual a número 8. Você vai dizer aí que x é igual a 8. Ricardinho, mas tu me dissesse na outra questão que poderia ser mais 8 ou menos 8. Veja, o gabarito da raiz quadrada de 64 pode ser mais ou menos, pode ser não, é mais ou menos 8. Só que, quando eu estou de novo falando de geometria, não existe medida negativa, então a gente só considera a parte do número 8. Então, você que vai fazer uma prova de escola técnica, por exemplo, cuidado, que pode ter uma alternativa assim, letra A, 8, letra B, menos 8, letra C, mais ou menos 8. E você só pode marcar o número 8, porque estou falando de geometria, tá certo? Então, cuidado com essas pegadinhas, para você não cair, não dar errado aí para você a situação. Não é isso aí, Marta, essa aplicação aí é bem legal, né? Isso bem estruturado. Bem do dia a dia nosso. E fica fácil de entender. Quando a gente vê a aplicação do conteúdo da gente no dia a dia, aí a gente aprende com mais facilidade, fica com mais interesse em descobrir mais coisas. Vamos pesquisar sempre. Você viu agora com a altura aqui do prédio? Então, você vai procurar na internet outras aplicações e cada vez mais se aprofundando no assunto.
E também pode rever nossas aulas, como o professor disse aí no começo, no YouTube. Teve alguma dúvida? Visita lá o YouTube, canal Educa Recife, e rever nossas aulas. Tudo bem? Exatamente, professora Marta, sempre show. Mas não esquecendo que Ricardinho encontrou o x igual a 8 aqui, é dizer que daqui para cá é 8, beleza. Mas a altura do prédio não é 8. Eu até disse para marcar 8 lá, mas não é 8, na verdade. Vai ser 8, mas lembra que tem uma altura aqui de 1 metro? Aí é 8 mais 1, que vai dar igual a 9. Olha a pegadinha, cuidado. É outra pegadinha que pode cair na prova lá de vocês, hein? Então tem que ter cuidado com isso. Então vai ser 8 mais 1, porque é 1 metro de altura entre... A escada está a partir de 1 metro em diante. E aí soma 8 mais 1, vai ter 9 metros. Não é o prédio, é a partir daqui da escada, onde a escada está, até o finalzinho aqui vai ter 9 metros. Vou ver uma outra aplicação. Dessa vez foi uma questão que caiu na prova da UPE. UPE é a Universidade de Pernambuco. E eu tirei de lá porque vocês que são nono ano que vem vai ser primeiro ano, e foi uma questão que pode cair na prova do SSA1. Ricardinho, o que é SSA1? Sistema Seriado de Avaliação. É uma prova que você faz no primeiro ano, depois faz outra prova no segundo ano, depois outra prova no terceiro ano. Depois tira a média, e aí vocês podem entrar na Universidade de Pernambuco através desse processo avaliativo. Além do Enem, você tem esse tipo de situação para fazer também. Então, você que já está aí, chega no finalzinho do nono ano, vai para o primeiro ano, já estou botando isso aqui para vocês ficarem ligadinhos e se ligar no ano que vem no SSA, tá bom? Então, o próximo exemplo, ó. Bota a tela cheia, por favor. Vê. A figura abaixo mostra o espelho circular da malvada Madasha da Branca de Neve. Olha aí, ó. Uma formiga assustada com a malvada saiu do topo do espelho e correu em linha reta por 18 centímetros, até bater na moldura. Depois correu mais 24 centímetros em linha reta, até chegar exatamente ao outro lado do espelho. De acordo com esses dados, quanto mede o diâmetro do espelho da Madasha de Neve? Ricardinho, que espelho é esse? Vou botar agora, calma aí, ó. Observa aí, é assim, ó, questão da UPE. Então tem a formiguinha lá, ó, andou 18 centímetros, depois andou mais 24, aí eu quero saber, desse ponto até o outro inicial, qual é a distância. Agora foca aqui em mim, ó, presta atenção agora. Vamos revisar um pouquinho de geometria além de Pitágoras, tá bom? Vamos além de Pitágoras um pouquinho. Vamos revisar. Quando eu tenho de extremidade até a outra aqui, e não passa no centro, o nome disso aí na circunferência, no círculo, né, em si, é chamado de corda, tá bom? Aqui é uma corda, aqui é uma corda. Se passasse no meio, no centro, eu chamaria de diâmetro, era o nome que a gente faz. E agora vai ser um diâmetro, porque ele quer a distância daqui para cá. Aí vai passar no meio. Se vai passar no meio, é diâmetro. E esse diâmetro em si, mesmo se ele não passasse no meio, a gente ia calcular aí essa medida, que não vai ser... o nome é diâmetro que passa no centro, mas mesmo se não fosse, a gente ia usar o teorema de Pitágoras para calcular sendo diâmetro ou não, tá bom? Mas aí, quando eu fechar isso aqui, vai virar um triângulo retângulo, um triângulo que tem 90 graus. E aí vai dar essa distância daqui para cá, vai dar uma dessas alternativas, ou 18, ou 24, ou 30, 32 ou 42 centímetros. Qual será esta medida? Como é que eu vou calcular essa questão da Universidade de Pernambuco? Ricardinho, eu sou nono ano, eu não consigo não. Consegue, presta atenção. Eu tracei aqui a medida daqui para cá, ó, observa aqui, ó, a medida aqui bem direitinho. E aí eu vou colocar aqui ao lado um triângulo retângulo, para vocês observar como se fosse esse daí, para vocês perceberem bem com a ilustração. Olha aí o triângulo retângulo. Coloquei aí, a medida desconhecida vai ser x, um lado vai ser 24 e o outro vai ser 18. E aí, diz assim, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, quem é a hipotenusa mesmo? Oposto a 90 graus. Oposto a 90 graus, aí é x. Então vai ser x ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. E aí, x ao quadrado é igual a 24 ao quadrado. Quanto é 24 ao quadrado, Ricardinho? 24 vezes 24. Isso dá 576. E 18 ao quadrado? 18 vezes 18, 324. E somando 576 mais 324, dá 900. Então, x ao quadrado igual a 900. E qual é o número que ao quadrado dá igual a 900? Isso vai dar igual a o número 30, ou a raiz quadrada de 900, que é mais ou menos 30, mas só pega a parte positiva
Isso vai dar x igual a 30, que deu letra C na alternativa da questão do vestibular da UPE. Tá vendo aí, queridinho? Você consegue, sim, fazer uma questão a nível de primeiro ano UPE, porque é o mesmo assunto que caiu no nono ano, tá vendo? Então, quando o SSA1, quando você vê o edital do SSA1 em si, ele vai pegar os conteúdos de sexto ao nono mais o do primeiro. Então, você vai ver que realmente dá para você fazer. E é importante você estar treinando, para poder você estar afiado e conseguir realizar o teu sonho de entrar na universidade. Não é isso? Então, quanto é importante, né, professora Marta? Estar aí, estar estudando, estar treinando todos os conteúdos, não estudar só para a escola, não é isso? Isso. Porque a gente vai enriquecer, abrir o leque de conhecimentos e é sempre importante aprender. Todos nós estamos sempre aprendendo. Nós somos um ser em formação, não é verdade? Ninguém está pronto, acabado. Estamos sempre em evolução, evoluindo. Não pode estacionar. Estudar sempre, aprender sempre, para ser um ser humano melhor. Olha aí, a professora Marta dando aquele show nas palavras, hein? É exatamente, ó. Eu sempre estudo, professora Marta sempre estuda. Está aqui, Maria Helena também aqui sempre está pesquisando para ser uma profissional melhor. Nossos produtores sempre estão pesquisando, sempre estão buscando o seu melhor. Então é isso, você que é nono ano, busque o seu melhor. Está na sua fase de triunfar, crescer e ser um ser humano bem melhor do que você é hoje. Então, sempre se você for melhor do que foi ontem, hoje tem que ser melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. E aí a gente vai crescendo e evoluindo, tá certo? Então, o Teorema de Pitágoras é importante porque cai bastante em avaliações externas e eu estou fazendo de tudo aqui que vocês compreendam bem. Pegue seu livro exercício e vai treinar bastante, porque isso cai muito nas avaliações externas e também na sua escola, por que não? Porque está na semana aí que vocês estão vendo esse conteúdo, por isso vocês estão aí ligadinhos. Compartilhe esse vídeo aí que está no YouTube, aí no grupo da sala, do WhatsApp, para poder vocês treinarem muito aí e ter a felicidade de se dar bem também na escola, né? Ter aquela aprovação massa. E vou fazer parte disso com vocês, tá certo? Então, meus amores, eu vou me despedir de vocês um pouco, mas eu vou falar com a professora Marta para também se despedir de vocês, não é isso? E aí, Marta? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Continue estudando sempre. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, meus amores. Então, eu torço muito, muito, muito que vocês treinem bastante, façam, revisem, tropicalizem cada questão aí, porque é importante demais cada tópico, cada assunto. Então, ó, Teorema de Pitágoras, isso aí é importante demais para vocês, porque vocês viram que cai no dia a dia, tá bom? Então, cheiro e até as cenas do próximo capítulo. Fui, galerinha! Tchau, tchau!